A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. E nesse devocional, quero deixar para a vossa meditação os Salmos de número 23. O primeiro versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, quando ele fez esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, Davi usou o exemplo de um pastor. Davi, ele estava acostumado, como pastor, a cuidar das ovelhas. Ele sabia melhor do que qualquer um como deveria ser o cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. E ele realizava aquele trabalho, desempenhava aquela sua função com amor e fazia o melhor, cuidando daquelas ovelhas, as guiando, levando para os campos, procurando as melhores pastagens para o seu rebanho. Davi, ele cuidava das suas ovelhas melhor do que qualquer outro. Era os cuidados de Davi com as ovelhas, cuidando quando se feriam. Quando ele fala, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele se referiu ao rei Saul, quando ele estava cuidando das ovelhas, que ele as protegia do leão e do urso. Observe o cuidado que Davi tinha para com as ovelhas, procurando os melhores pastos, alimentando, cuidando quando se feriam, as protegendo, enfrentando até leões e ursos para protegê-las. E ele, como um pastor que cuidava bem das ovelhas, ele usou o exemplo de pastor para falar sobre Deus. Se ele, como ser humano, e sendo um pastor, desempenhava com êxito a sua função, de uma forma melhor, de uma maneira melhor, quanto mais Deus. E ele também entendia que Deus tinha para com ele os cuidados de um pastor para com suas ovelhas, guiando por todo o caminho, procurando sempre os melhores caminhos, guiando para que as ovelhas não sigam caminhos errados, não trilhem caminhos errados, porque ele estava sempre ali guiando suas ovelhas a caminhos que não eram tortuosos, a caminhos nos quais elas não iriam se machucar, não iriam se perder. Ele estava ali sempre guiando a caminhos retos, caminhos certos, e procurando sempre protegê-las. E ele fala do cuidado de Deus, como o pastor cuida das ovelhas, as guia, cuida das feridas, protege, livrando dos perigos. E também sobre as ovelhas ouvir e conhecer a voz do pastor, porque a ovelha, ela conhece
a voz do seu pastor. Ela sabe qual é a voz do seu pastor. Se outro a chamar, ela não vai, não segue aquele outro, porque ela sabe distinguir qual é a voz do seu verdadeiro pastor. A verdadeira ovelha, ela conhece a voz do seu pastor e só obedece o seu pastor, dando ouvido à sua voz. E o verdadeiro pastor é aquele que quando fala, e ao falar com suas ovelhas, elas de longe, quando ele as chama, elas sabem que é ele o verdadeiro pastor que está chamando. E por isso Davi fala sobre Deus como pastor. E ele diz, ele fala com toda certeza, ele afirma, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus, ele tinha certeza, se Deus sendo o seu pastor, nada lhe faltaria. Se ele como ele humano, como um simples pastor de ovelhas, limitado, porque ele era humano, mas ele procurava o melhor para as suas ovelhas, não deixando nada lhes faltar. Imagine Deus para com as suas ovelhas. Então, por isso, Davi ele falou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E se nós também, como Davi, colocarmos Deus como pastor da nossa vida, poderemos falar com total certeza, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele irá providenciar o que necessitamos, irá cuidar de nós em todos os momentos, nos guardar, nos proteger. Quando Davi lhe fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele fala que não vai temer, porque ele sabe que quem está cuidando dele é Deus, o bom pastor. E se nós também, como Davi, tivermos Deus como bom pastor, não precisamos temer, mas sim confiarmos que ele cuidará de nós, que ele nos protegerá, que ele estará sempre conosco. E nós, como ovelhas, temos que ser ovelhas obedientes, que sempre está pronta a ouvir a voz do bom pastor nos chamando. Fica para a sua reflexão. O primeiro versículo do Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Medite nesse salmo. Ele servirá para o seu crescimento espiritual, irá alimentar a sua alma. Medite não só nesse primeiro versículo, mas medite em todo o Salmo de número 23. Esse foi mais um devocional diário, Momento com Deus. Que Deus vos abençoe, que Ele abençoe, guarde a sua vida, que Ele sempre te proteja e que proteja a sua família. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.